Boa noite, queridos irmãos. Estamos iniciando mais um programa Eclésia e com muita alegria chegamos até a sua casa para levar sempre a boa nova do Senhor. Estamos agora nesse tempo da Quaresma e é realmente um tempo forte, tempo de conversão e que nós queremos aprofundar a nossa fé, aprofundar as virtudes, aprofundar esse caminho de santidade que Deus tem para trilhar com cada um de nós. E claro, nós sabemos que o Senhor sempre vai inspirando na Santa Igreja os dons, as graças necessárias para que você e eu possamos sempre servir ao Senhor da melhor maneira possível. E hoje nós temos aqui a graça de mais uma vez trazer ao programa Eclésia o Movimento de Vida Cristã, o MVC, aqui representado inicialmente, porque vamos fazer esse programa em duas etapas e inicialmente estamos aqui com a Bárbara. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Verônica. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda ao programa Eclésia, mais uma vez, aqui para chegarmos até a casa de tantas pessoas que querem conhecer um pouco mais tanto no movimento, e de todas as atividades, pois esse movimento tem crescido muito, aqui em expressão, em toda a sua atividade missionária, não é isso? Isso. Não é isso? Muito bom. Verdade. Muito bom. Muito obrigada pelo convite mesmo. Claro, E a gente fica feliz de poder levar essa beleza, do que é o movimento. E aqui estamos com a presença do Léo também, que vai falar para nós um pouco sobre todas as atividades que têm sido realizadas aqui, não é isso, Léo? Isso, obrigado. Boa noite. É bom aqui estar com vocês, Muito bem. Mostrar um pouquinho dessa porção da igreja, É verdade, Que são as comunidades. Claro, Então, os diversos carismas, espiritualidades que vão cercando toda a Santa Igreja, vão cercando o povo de Deus, para que possam receber a beleza do Evangelho, não é isso? Isso aí. Então, daqui a pouquinho a gente vai conhecer um pouco de todo esse trabalho que tem sido desenvolvido e novidades, Bárbara? Isso aí. Tem coisa nova vindo por aí. Coisa boa, Então, daqui a pouquinho a gente vai saber um pouco das novidades também do MVC para esse ano. E, enquanto isso, vamos ao nosso Eclésia Diocesana. A gente tem sede de infinito. Sede de permanência. Então, este ser que assegura a permanência das coisas é que eu chamo de Deus. É o absoluto. Olá, o nosso programa de hoje é muito especial. Acolhemos aqui a abertura do Ano Nacional do Laicato. Este compromisso assumido pela Igreja no Brasil foi definido pela CNBB para o período de 26 de novembro de 2017 a 25 de novembro de 2018. Com a palavra, o arcebispo de Brasília e presidente da CNBB, Cardeal Sérgio da Rocha. Nós temos a alegria de iniciar em todo o Brasil o Ano do Laicato, ano que foi aprovado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, contando de modo especial com a participação da Comissão Episcopal para o Laicato. Nós bendizemos a Deus por essa oportunidade de valorizar ainda mais a presença, a missão dos cristãos leigos e leigas na Igreja e na sociedade. Toda a Igreja no Brasil é convidada a vivenciar intensamente o Ano do Laicato. Nós procuramos fazer isso através da oração, das celebrações, das reflexões, mas, sobretudo, incentivando, apoiando uma participação sempre maior dos cristãos leigos e leigas na vida da Igreja e na sociedade, para que seja, de fato, sal da terra, luz do mundo, numa Igreja em saída. Que Deus abençoe a todos os que estão já se empenhando na realização desse Ano do Laicato, que ele possa produzir muitos frutos pela participação de tanta gente e, acima de tudo, pela graça de Deus. Leigos e leigas têm papel importante na Igreja e na sociedade. Confira a matéria de Larissa Carvalho. A presença e a atuação dos cristãos leigos e leigas se dá na Igreja e no mundo. Nesses dois âmbitos, os leigos exercem seu ser e seu agir cristão. São eles, de acordo com o documento 105 da CNBB, intitulado Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade, os verdadeiros corresponsáveis na evangelização. É o chamado sujeito eclesial. A partir do Concílio Vaticano II, iniciou-se uma caminhada histórica
de maior consciência da identidade e da missão dos cristãos leigos e leigas. Nesse horizonte, ampliou-se o crescimento de sua atuação, surgindo um novo rosto laical, onde o cristão leigo deixa de ser sujeito passivo na igreja e na sociedade. Penso que nós, como leigos, nós temos que entender o nosso tempo na história e na sociedade. Nós não podemos ficar esperando respostas prontas, né? Nós temos que fazer acontecer essa história. Então, a partir dessa expansão do reino de Deus, é na história, entendendo a realidade, o chão que nós pisamos, onde nós estamos localizados e as diversas realidades que nós temos na sociedade que nós temos que estar atuando. Seja ela, por exemplo, quando você me pergunta da minha atuação, né, enquanto leiga, as câmaras municipais, o acompanhamento nas câmaras municipais é um espaço que nós precisamos estar não só acompanhando, mas também fazendo essa fiscalização, porque é daquele espaço ali que sai as leis, a legislação para o município, que é onde vai estar pensando na vida da grande população. Hoje já não é mais possível pensar numa igreja que não incentive a participação e a corresponsabilidade dos cristãos leigos e leigas. Eles são interpelados a assumir ativamente a vocação de serem sal da terra e luz do mundo. Acredito, portanto, que uma ação importante que pode envolver todas as dioceses, todas as comunidades, é justamente a formação destes nossos irmãos e irmãs, para que sejam líderes não só na organização, mas também na proposta do Evangelho. Pensamos nos ministérios, no caso, celebrações da palavra, ministros extraordinários da Eucaristia, catequistas, mas pensamos também naquelas ações sociais que as nossas comunidades muitas vezes enfrentam. A proposta de um ano dedicado aos cristãos leigos e leigas tem como eixo central a presença e a atuação destes batizados no mundo e na igreja. O presidente da Comissão Episcopal para o Laicato da CNBB, Dom Severino Clasen, responde 3 perguntas essenciais sobre esta ocasião. A Igreja convoca todos os cristãos leigos e leigas, enfim, todos os batizados, a celebrar o Ano Nacional dos Cristãos Leigos e Leigas. É um ano para nós valorizarmos a missão dos leigos na Igreja e na sociedade. Na Igreja, valorizando a sua participação na vida das pastorais, das celebrações litúrgicas, da sua dimensão interna, do fomento da fé em Jesus Cristo. E a dimensão social, fazer com que esta mensagem de Jesus Cristo, ela de fato transforme todos os veios da sociedade, para que haja de fato uma vida mais autêntica segundo o Evangelho de Jesus Cristo na família, no trabalho, na escola, na educação, enfim, em todo lugar. O grande objetivo do Ano do Laicato é celebrar os cristãos leigos como sal na terra e luz no mundo. Eles ligados ao tronco Jesus Cristo, para que sejam fiéis à missão de Jesus Cristo para transformar este mundo. Por isso Jesus nos convoca a sermos sal na terra, dar gosto, prazer de viver neste mundo. Luz para brilhar, que nossas ações, nossas obras, nosso jeito de ser, seja uma luz para brilhar em todos os ambientes onde nós estivermos. A grande missão dos cristãos leigos e leigas é o mundo, é a sociedade. E o nosso grande legado é exatamente fazer com que haja essa transformação, purificar as relações da sociedade para que se viva de fato o Evangelho. E por isso imaginamos que possamos fazer uma transformação social, onde que os cristãos devem estar presentes em todos os seus, na sua vida pública, na família, na empresa, na educação, para que de fato seja um ano e um resultado que se possa dizer, a partir do Ano Nacional do Laicato, nós melhoramos nisto e mais naquilo. Muito bem, então nós retomamos aqui a nossa entrevista, né? Vamos hoje falar um pouco sobre o trabalho do Movimento de Vida Cristã. Bárbara, queria assim iniciar com você sobre o próprio movimento, né? Falando um pouquinho do movimento que iniciou lá
na década de 80, não é isso? Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre o movimento de vida cristã. Então, o movimento é um movimento católico, né, que nasceu no Peru. E ele nasceu primeiro nasceram os sodalites, né? Os sodalites de vida cristã, que eram leigos consagrados, né? E aí, a partir dessa espiritualidade que começou com eles, foi surgindo a necessidade de outros fiéis participarem, né? E aí, como consequência, nasceu o movimento de vida cristã, né? A espiritualidade do movimento, né, essencialmente é por Cristo a Maria e por Maria mais plenamente ao Senhor Jesus, né? Um caminho de encontro com o Senhor a partir da sua mãe, que é a nossa grande devoção. E no movimento, né, a gente encontra várias oportunidades de viver a espiritualidade que estamos inseridos, né? E aí, aqui em Petrópolis, nós estamos no centro, né, na Rua Figueira de Melo, e hoje a gente conta com diversas atividades, né? Entre elas o terço, que a gente reza semanalmente juntos. Depois a gente pode fazer o convite para quem quiser participar. Temos missas, graças a Deus esse ano nós temos padres vivendo na comunidade, que permite que nós tenhamos a missa diária e dominical, né? E além disso temos nós também, né, que participamos de grupos. Essa semana a gente vai ter uma novidade que daqui a pouco a gente vai falar também. Acho que, resumidamente, é o que eu tenho para falar do movimento. Maravilha, maravilha, Bárbara. Bom, Léo, você que tem trabalhado diretamente no Centro Pastoral, não é isso? Sim. Fala para a gente um pouquinho das atividades missionárias que estão sendo realizadas, né? A Bárbara já pincelava um pouquinho, né? Fala um pouquinho para a gente como tem sido essa atividade. Você está trabalhando diretamente na administração também no centro, né? Fala para a gente um pouco. Isso. Uhum. Então, eu trabalho na parte administrativa, né, do Centro Pastoral, que isso também é uma realidade, né, que vem acontecendo na comunidade, que é de dar oportunidade às pessoas, né, de acordo com a sua capacidade, né, então, com a sua formação. Então, isso é muito bom, você poder trabalhar, né, para a igreja, fazendo aquilo que você gosta, dentro da sua área de atuação, né. Então, isso já é bem gratificante, né? Claro. E lá a gente tem desenvolvido, né, algumas atividades, né? Então a gente tem a catequese, que começa agora, né, em abril. Certo. Né? A gente está iniciando também a turma, acho que para o segundo semestre, né, da turma de Crisma. Sim. Né? A gente tem um projeto que é para evangelização de jovens, que são as missões, né, o projeto Missão Brasil, que tem sido o nosso carro-chefe, né, na questão da evangelização de jovens, né? Sim. E, como a Bárbara também já comentou, a gente vai ter, a partir já dessa semana, né, no dia 1º de março, a gente vai começar um grupo de oração, que é uma experiência nova, né, que a gente está também implementando, né, no movimento, e é um espaço para poder atender as pessoas, né, questão da partilha, da oração, né, de ter um momento de amizade, de comunhão, né, comunhão com a igreja e comunhão com os próprios membros do MVC, e também aberto, né, a toda a comunidade, né. Seria mais uma fonte aí, né, de graça, com certeza, né? Muito bem. E, Bárbara, então fala para a gente um pouquinho como é que vai ser essa experiência do grupo de oração, né? Que dia vai ser, que horas? Fala um pouquinho para a gente como é que está sendo essa preparação neste momento. Falo sim. O grupo de oração, na verdade, surgiu primeiro como uma demanda nossa, né, de quem já participa e buscando um espaço de encontro, partilha, como o Léo falou, um momento para rezarmos juntos também, colocar as nossas intenções, realmente um espaço comunitário, né? Além de rezar juntos, também receber uma formação. E também atendendo uma outra demanda que muita gente pergunta, como eu faço para entrar no movimento? Como se tivesse um ritual, né? Mas, na verdade, as portas estão abertas para quem quiser conhecer, para quem quiser se aproximar da espiritualidade. Então, esse grupo de oração também é uma porta que a gente resolveu abrir para que as pessoas se sintam mais convidadas a estar lá, né? Então, a ideia é que seja um grupo mensal a princípio, né? Toda primeira quinta-feira do mês, começando às 20 horas. E aí vai ser um espaço exatamente isso, de oração, receber uma formação
e depois um pequeno momento de partilha. E esse mês, como você falou no início do programa, vai ser sobre a Quaresma, sobre o jejum, né, sobre o tempo de penitência, de oração. E aí quem vai passar a formação esse mês é o Padre Andrés Lohan, que recém-ordenado, uma graça de Deus que ele está lá conosco. Ele foi ordenado em dezembro e essa primeira formação ele quem vai preparar para nós, né? Maravilha, maravilha. Então a gente nessa semana, então vai ser sempre toda primeira quinta-feira do mês, né? E é legal lembrar também que a gente tem missa diária. Então, quem desejar chegar antes, a gente tem a adoração a partir de 6h30, 7h30 tem a Santa Missa e logo depois o grupo. Se alguém quiser um dia inteiro de graça, uma noite inteira de graça, pode chegar cedo e começar pela adoração às 6h30. Maravilha, maravilha. Bom, falando disso, né? Uma fonte, a adoração, falando da missa, né? A Eucaristia, também essa outra fonte que agora será o grupo, né? Léo, um belo dia, Jesus atraiu você até o movimento, certo? Tendo ali como uma fonte para a tua vida, você que é casado, né? Também, né? A Natália, esposa, né? Então, falando assim um pouquinho dessa realidade de você no movimento. Fala um pouquinho o que o movimento trouxe para a tua vida, né? Como casado, né? E o que traz para o teu matrimônio, né? Porque a gente às vezes vê o movimento, pensa um pouco nos consagrados, celibatários, até nos sacerdotes, mas você como casado, como que o movimento alimenta a tua vida? Sim, é verdade. O movimento, né, na verdade, me ajudou, que trouxe a esposa para mim, né? Isso, né? Trouxe esse presente. Sim, sim. Eu comecei a participar, né, no movimento em 2011, através das campanhas de Natal e como voluntário na SOMAR, né, que é a Solidariedade em Marcha, que é o projeto social que a gente tem lá no meio da Serra. Né? E a partir daí, desse trabalho voluntário, aí comecei também a fazer alguns outros trabalhos, comecei a ajudar em umas formações que tinham para jovens também, né, no movimento. E aí comecei a gostar um pouco daquele grupo, fui sentindo assim a amizade, aquela coisa toda, e fui ficando. E assim, e o que eu senti assim bastante era o que me ajudou muito, né? Era ter muita a questão da formação, né? Que isso era até um comentário, né? De amigos, de grupos jovens, eles falavam, poxa, os caras lá são sérios, né? Que tinham muito essa questão da formação, do conhecimento, e isso é uma coisa que eu também sempre gostei, né? De me aprofundar, de estar lendo os documentos da igreja, né? O que o Papa, né, nos fala, né, através dos seus documentos, das suas cartas. E isso foi uma coisa que me chamou muito a atenção. E depois disso, em 2013, aí eu conheci a Natália, que a Natália participou também como consagrada, né, durante 4 anos. Ela teve um período de discernimento, formação, e discerniu pelo matrimônio, né, e aí eu tive a sorte de encontrá-la a partir, até por coincidência, através da Bárbara, que era uma amiga em comum. Bárbara fez o cupido na história. Coisa boa. E aí conhecemos, aí nos casamos e hoje ela coordena, né, o movimento, a coordenadora, e eu trabalho na parte administrativa, né, do movimento. Muito bom. E aí, bom, a gente vê que essas realidades elas vão trazendo realmente um alimento sólido, né? Um alimento sólido para viver aquilo que o Senhor espera de nós, né? Uma santidade através dos diversos estados de vida, né? Então, hoje, o Senhor, né, depois de ter confirmado também esse caminho do matrimônio, traz também, através do movimento, né, essa solidez, né, de uma formação que te ajuda a também viver o teu matrimônio santamente, viver esse sonho de Deus na vida de vocês, não é? Sim, sim, verdade. Muito bom. Muito bom. E para você, Bárbara, como é que o movimento tocou na tua história, né? E fazendo com que até hoje, né, você estivesse aí a serviço do movimento e sempre com um desejo muito grande, né, de fazer a vontade de Deus através do movimento, não? É verdade. Assim, eu sempre participei da igreja, desde os 13 anos mais ou menos, participei de paróquia. Na época da faculdade eu me afastei um pouquinho da igreja, não da igreja, eu ia à missa, mas não tinha a participação de ter uma comunidade pastoral. E depois eu participei um pouquinho da oficina de valores. Sim.
E, finalmente, conheci o movimento também na universidade, através do Solidariedade em Marcha, como o Léo também, que acho que, de alguma maneira, Deus usa muito do projeto solidário que a gente tem para pescar pessoas, porque realmente é uma experiência de que a gente vive a fé se doando, né? A gente se doa e tem aquela experiência de encontrar Deus também naqueles com quem a gente serve, né? Para quem a gente doa a própria vida. E foi através do Solidariedade em Marcha que eu tive o primeiro contato com o movimento. Conheci a Natália, esposa dele, a primeira vez foi aí, que eu me lembro, conheci no ônibus voltando da campanha de Natal no meio da serra. E essa foi a primeiro contato que eu tive com o movimento. E depois, minha melhor amiga começou a participar. E, por consequência, comecei a frequentar também as missas e fui me encontrando aí, porque, como você falou antes, acho que foi na nossa conversa, nem foi ao vivo, mas falando de como é necessário que haja uma diversidade de carismas na igreja, porque nós somos diferentes, então precisamos de lugares onde cada um possa se encontrar, possa viver a fé, que é uma só, mas vivida dentro de uma espiritualidade específica, né? E eu, de alguma maneira, já não me encontrava tanto na renovação carismática. E o movimento foi, para mim, essa uma experiência nova, né? De experimentar a fé, de receber a formação, como o Léo falou, mas não só isso, né? Mas realmente encontrar um caminho novo e diferente do que eu já conhecia para viver a minha fé, né? E daí eu até digo que encontrei meu lugar e agora tento contribuir também, né, para que outros possam participar dessa espiritualidade. É verdade. Maravilha. Então, muito obrigada aí, né, por esse testemunho, né, esse testemunho, isso que, né, Deus tem feito na vida de vocês, e isso é muito enriquecedor. Acho que essa é a grande graça, né, quando a gente pode expressar a beleza daquilo que Deus faz na nossa vida através desses encontros com os diversos carismas, diversas identidades, né, da própria igreja nas suas diversas faces e expressões, né? Isso é maravilhoso, né? Poder realmente expressar isso para que quem sabe está nos assistindo também possa encontrar, né, através do movimento, esse caminho para a sua vivência cristã. É verdade. Eu penso que essa diversidade de carismas é a riqueza de ser católico, né? Verdade. Não precisa mudar de fé. Tem muitas oportunidades dentro da igreja. Com certeza, né? Você quer deixar uma mensagem, já que nesse segundo bloco, né? Acho que você não vai estar aqui. Vou me ausentar, vou dizer adeus. Você quer já deixar a tua mensagem aí para o nosso povo, né, que está nos assistindo? Primeiro, eu agradeço por estar aqui, né, em nome do Movimento de Vida Cristã, e queria deixar assim o convite, né, àqueles que quiserem conhecer a nossa espiritualidade, se aproximarem. As portas estão sempre abertas. Nós temos as missas, os padres agora que podem atender, né, quem desejar o sacramento da reconciliação ou outras demandas, né, podem buscar. E convido mesmo assim que seja através do movimento ou seja através de outras espiritualidades, se aproximarem da fé e especialmente aproveitar esse tempo da quaresma, né, que é um tempo de conversão, como a Verônica falou, e tempo de voltar nosso coração mais para Deus, né? E quem sabe você possa descobrir que a sua espiritualidade é um pouquinho da nossa, né? Mas que busque estar próximo a Deus, não importa se no movimento ou onde quer que você esteja, mas que busque fazer a vontade de Deus. Muito bem, muito obrigada, viu, Bárbara? Né? Léo ainda prossegue com a gente no próximo quadro, não é isso? Então, aí daqui a pouquinho a gente vai voltar. E eu já quero, assim, deixar esse convite a você. Hoje eu estou aqui um pouco mais informal, né? Então, eu estou aqui com a camisa da doação de sangue. Nosso banco de sangue aqui, né, aqui em Petrópolis, lá no Santa Teresa, Hospital Santa Teresa, está fazendo a campanha dos católicos, que começou no dia 19 de fevereiro e vai até o dia 10 de março. Sabemos que cada doação de sangue pode alcançar até a salvação de 4 vidas. Então, a gente não pode perder essa oportunidade de também doar um pouco daquilo que o Senhor nos concedeu. Nosso sangue pode salvar vidas, né? Então, que a gente possa também fazer essa experiência. Então, se você quiser entrar em contato lá no Banco de Sangue, 2245-2324, 2245-2324. A doação de sangue é de 7 da manhã até às 18 horas. Você não precisa estar em jejum para fazer a sua doação de sangue. E
esse momento que você pode oferecer. 5 minutos é apenas isso que leva para você fazer essa doação, né? E poder salvar tantas vidas. Então, a gente vai fazer um pequeno intervalo agora. Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco, também do MVC, falando desse curso de formação que vai iniciar na próxima semana. Então, aguarde, porque temos muitas coisas boas ainda por vir. O sangue faz muito bem para a saúde e muito bem para o coração dessa pessoa que está doando, porque ele está fazendo um ato voluntário que vai ajudar uma pessoa que está acamada no leito precisando de sangue. Até eu acho que doar sangue, se a gente doasse sangue no dia do aniversário da gente, não faltaria sangue em nenhum banco de sangue. E outra coisa, eu acho que para doar sangue só tem uma coisa: estender o braço e abrir o coração. Muito bem, então agora retomamos a nossa entrevista. Agora já estamos aqui então com o José Duarte, né, que está para falar um pouquinho sobre o curso de formação para católicos, né, adultos, de maneira especial, né? Um curso de formação que tem aqui uma frase bem marcante, que eu acho que vale a pena a gente já mencionar, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Uma frase que a gente ouve muito às vezes, né? E que o que ela diz do curso, né, que vai estar iniciando no próximo domingo, José? Conta pra gente um pouquinho. Em primeiro lugar, boa noite, Verônica, obrigado, né, pela participação no programa. Na verdade, esse curso, ele surgiu um pouco de uma observação que foi sendo feita ao longo do tempo, de uma certa deficiência que, infelizmente, acontece, né, a gente constata em muitos lugares, em paróquias e tudo, né, que muitos adultos que se envolvem com a igreja, né, com muito boa vontade, né, muito empenho e tudo, mas, às vezes, tem algumas dificuldades na formação, né, e isso é uma coisa que, infelizmente, a gente nota que acontece bastante. Então, a minha preocupação, né, junto com essa ideia do MVC, que tem a proposta de evangelizar também, foi fazer um curso voltado mais para os adultos, porque normalmente você tem, né, catequese para criança, né, para crisma de jovens e tal, mas para adultos existe também, mas é menos comum. Sim. E a partir daí eu achei que seria muito interessante reforçar, digamos assim, o conhecimento normal que as pessoas precisam ter, né? Porque, na verdade, os adultos, além de tudo, têm que dar a formação para os outros. Né? Pois é. Então, são você comunicadores. Você só pode dar o que você tem. Né? E, como existe essa deficiência, a gente, né, nesse sentido de fazer um apostolado, uma evangelização, né, eu acho que também é um público que tem que ser valorizado. Né? E, por um outro lado, essa frase que você mencionou, né, voltado mesmo nesse sentido, porque existe muita dúvida a respeito de muitas coisas da igreja, inclusive questões que são já mais do que batidas, né, mas que, de fato, voltam sempre, como questões como Inquisição, Galileu, Cruzadas, e atualmente muitos temas de bioética, por exemplo, né? Desafios novos também, né? Que normalmente não vou me atrever a dizer isso, mas muito comumente as pessoas, às vezes os próprios católicos, não sabem se posicionar de uma maneira muito clara. Né? Às vezes até não é um problema de convicção pessoal, mas às vezes não sabem explicar. Né? Isso é uma falta de formação, simplesmente. Né? Então, nesse aspecto, realmente a verdade vos libertará. É preciso conhecer a verdade para você poder transmitir. Né? E isso, acho que hoje, também dentro do contexto da nova evangelização, né, que desde São João Paulo II, né, tem sido veiculado pela igreja, proposto, né, e pedido mesmo, né, acho que é uma coisa muito importante, né, ter algo voltado para esse público adulto. O curso foi pensado de uma maneira geral, para os católicos adultos, né, que queiram, né, aprofundar, retomar, né, a sua fé, né, doutrina, ter uma ideia, né, da história, dos sacramentos, da igreja, os pontos principais, né, e que às vezes estão com alguma deficiência, talvez, porque é muito comum que as pessoas façam uma catequese para o batismo, para a crisma,
né? Mas depois isso passa, né? A vida vai seguindo, a pessoa vai trabalhar, casa, tem um monte de compromissos, né? Sim. Mas, curiosamente, a gente tem uma tendência a se informar de tudo, né? Hoje em dia, então, né, com internet, coisas assim. Mas, então, seja um filme, um software novo, qualquer coisa, né? Uma moda, né? A pessoa tende a se atualizar. E no seu trabalho também, muito comum, né? Uma exigência que as pessoas têm que ter, né? De estar sempre se atualizando na sua profissão. Mas essa ideia, às vezes, da própria religiosidade fica um pouco acomodada, talvez. Claro. Né? Também porque tem muitas solicitações e é fácil a pessoa se esquecer um pouco, né? Eu já vou à missa, eu já assisto, né, a igreja aqui, ou às vezes participo, né, de um programa na paróquia, alguma coisa, mas às vezes falta uma formação mais sólida. Claro. Né? E a gente vê que também isso acaba sendo um problema, muitas vezes porque, diante de algumas dúvidas e questionamentos, ou informações bem duvidosas, que muitas formas na mídia acabam transmitindo sobre a igreja, né, as pessoas, os próprios católicos, muitas vezes também se perdem. Né? Isso não implica necessariamente que a pessoa vá perder a própria fé. Claro. Mas às vezes também acontece. Porque você não sabendo responder algumas questões, você começa a ficar em dúvida, mas é isso mesmo? Sim. Né? E como tem muita desinformação a respeito das coisas da igreja, é fácil que a pessoa fique confusa. Claro. Né? Então, a ideia do curso é sedimentar, porque a doutrina da igreja é perfeita, ela é maravilhosa, ela é divina. Sim. Não é humana, é divina. Sim. Né? Mas é exigente, você tem que ter um pouquinho de conhecimento, não é alta teologia. Né? O Cristo não ensinou, né, alta teologia para ninguém. Né? Claro, os primeiros discípulos foram pessoas muito simples, né? Mas a riqueza que está escondida aí, vale a pena, é preciso, né, que a gente saiba melhor. E da mesma maneira que você tem uma preocupação com a sua profissão, com o seu lazer, de se atualizar sobre as coisas, com muito mais razão, e ainda mais nos dias de hoje, né, que tem tanta confusão, vale a pena. É um investimento muito sensato, eu acho, né? Claro, você procurar se informar, né, a respeito da sua própria religião, da sua própria fé. Porque, afinal de contas, é isso que vai nortear as suas atitudes no dia a dia. Claro. Né? Não necessariamente grandes obras, porque nem todo mundo tem uma vocação para ser consagrado, né? Ou para fazer uma missão na Índia. Né? Mas, de toda forma, o seu dia a dia tem que ser pautado pelas mesmas normas, claro. Né? Que também levam a essas obras maiores. E essas pequenas coisas do dia a dia, no fundo, é que são as mais difíceis para a maioria das pessoas. Deus não pede, às vezes, coisas muito grandes, né? Mas o dia a dia ali, você precisa saber, né, direcionar para Cristo, né, através da igreja. Então, é importantíssimo, eu acho, conhecer bem a doutrina e, né, vários aspectos, né, que envolvem a história da igreja, como essas questões que eu mencionei, né, às vezes, claro. Idade Média, Cruzada e tal, porque, infelizmente, também tem muita informação deficiente, né, e bem abundante, infelizmente, também, sobre esses tópicos. Verdade. Né? Então... E até dentro disso, José, esse curso que começa no dia 4 de março, vai se estender até junho, não é isso? Sempre aos domingos, não é isso? Em princípio, eu coloquei um horário que eu propus, foi exatamente um horário anterior à missa que nós temos lá no MVC. Né? Então, são 2 horas, que menos do que isso é impossível, né, abordar os assuntos. Na verdade, são 15 aulas para assuntos bastante complexos. Né? Claro. Então, claro que é uma coisa resumida, obviamente com uma linguagem também que tem que ser acessível, né? Sim. Mas que tenha pelo menos os pontos principais que as pessoas, né, devem conhecer. Né? Essas 15 aulas, você podia falar para a gente um pouquinho? Bom, você falou já um pouquinho de alguns temas, né, das cruzadas, né, e alguns. Fala um pouquinho sobre a grade, né, que as pessoas que vão, né, estar se inscrevendo, porque eu tenho certeza que muitos, conhecendo agora, sabendo do que vai começar no próximo domingo, já vão querer fazer a sua inscrição.
Conta pra gente como é que está essa grade, né? Como é que ela está distribuída, né? Bom, na verdade eu montei esse curso começando bem do começo. Deus existe? Sim. O primeiro ponto é esse, Deus existe. Básico, né? Porque também é muito comum a pessoa partir de determinados pressupostos que são aparentemente muito razoáveis, né? Já bem definidos. Bom, Deus existe, ok. Mas como é que você entende que Deus existe? Por que você acredita nisso? Isso não é uma coisa gratuita, né? E a própria igreja, além da dimensão da fé, que é necessária, mas a igreja propõe uma maneira racional de você abordar esses temas, a começar pela própria existência de Deus. E daí, como é esse Deus, né? O que é que o homem pode saber de Deus a partir da própria razão humana e depois da revelação divina, né? Então, o programa do curso começa por aí, trata primeiro de Deus, depois da criação de Deus, né? Qual o motivo da criação, né? E o que é que Deus realmente quis fazer, né, com a criação, e muito particularmente a criação do homem. Né? Nesse caso específico, eu particularmente eu tenho uma formação biológica, então assim tenho um interesse muito específico nisso, né? Mas porque também é uma coisa que hoje em dia ainda tem muito conflito, né, a respeito de evolução, criacionismo, evolucionismo. E a igreja não tem problema com essas coisas. É verdade, né? Mas também a informação sobre isso às vezes também fica falha, né? Então, a partir desse Deus que é criador, ele apresenta uma criação. Dentro dessa criação, ele coloca o ser humano, que é a sua imagem e semelhança, portanto, com uma dignidade muito específica. Mas uma das coisas que faz com que o ser humano seja a imagem e semelhança de Deus é a sua liberdade. Né? E dentro desse aspecto vem o tema do pecado original, né? De como o homem livremente escolheu o mal, né? É a proposta que Deus tinha para ele, né? E as consequências disso. E, fundamentalmente, depois disso, qual é o resgate? Como Deus, apesar, né, do homem não ter seguido aquele projeto inicial, como Deus, no seu amor infinito, ele se dispõe a resgatar a humanidade, que é a história da salvação, que é basicamente a história da humanidade. Claro. Né? E, nesse contexto, né, outros pontos importantes que o curso aborda também é a participação muito específica de Nossa Senhora, Maria, no plano da salvação do Cristo, né? A encarnação, né, de Jesus, todo o projeto, né, que ele fez, né, aqui, e a instituição da igreja. Né? E tem um capítulo, digamos assim, que é sobre a igreja também. Infelizmente também tem que ser resumido, mas pelo menos que dê uma noção do que de fato é a igreja. Aliás, tem um comentário, se eu não me engano, do cardeal Neumann, que é muito interessante, né? Que muita gente, muitas pessoas, né, no mundo realmente odeiam muito o que eles pensam do que seja a igreja. E às vezes odeiam mesmo, né? Não gostam, mas, sem dúvida. Né? Mas poucas pessoas não gostam da igreja como ela de fato é. Sim. Porque também não tem, às vezes, um conhecimento exato do que é a igreja. Né? Porque a igreja, claro, tem dois aspectos, tem o divino e tem o humano. E é muito comum a gente tomar os erros humanos e aplicar a Deus, né? Claro. Mas a doutrina, e coitado, Nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito, ele fez tudo, né, certinho, né? Então a culpa não é dele, né? Claro, quando tem algum erro, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que é um erro humano. Né? Isso não deveria levar as pessoas, por exemplo, a se afastar da igreja. Mas também é algo comum. Né? Um mau testemunho de alguém, às vezes, afasta a pessoa da igreja. Mas isso também não é certo, porque você vai buscar na igreja é o Cristo, é Deus. E em Deus você busca os irmãos. Né? Então, esse é o caminho certo. Né? Essa é a proposta que Deus quer. Né? E aí dá certo. Né? E a gente tem que entender que ninguém é perfeito. Né? Os seres humanos não são perfeitos. Então, mesmo os católicos, certamente têm defeitos. Né? Quem é que não tem defeito? Pessoal, né? Por muito que a gente se esforce. Mas, justamente, a diferença é que com a graça que Deus passa para a humanidade através da igreja, que é o seu corpo místico, que ele instituiu especificamente com esse objetivo, então
é possível, sim, que você tenha, né, um desenvolvimento espiritual maior, né, sua vida fica melhor e você se aproxima mais daquele objetivo inicial que Deus fez para você quando criou, que é a felicidade, a realização plena absoluta nessa vida, não, né, mas o Cristo também não enganou ninguém. Sim. Né? Foi muito claro, vamos carregar a cruz. Verdade. Então, não enganou ninguém, mas vale a pena, né? Esse esforço vale a pena. Essa é que é a boa nova. Claro. A boa nova é que você, apesar das dificuldades da vida, e tem muitas, né? Algumas muito sofridas, mas apesar disso, essas coisas têm um sentido. Né? O Cristo, porque é Deus, é infinitamente poderoso e é infinitamente bom, ele pode tirar o bem do mal. De fato, é muito curioso, né? Como ele tira, né, a partir da crucificação, tem a ressurreição, mas a ressurreição não poderia ter acontecido sem a cruz antes. Né? E na nossa vida também é assim, na vida da igreja, inclusive, né, que desde sempre é perseguida, né, mal compreendida, né? Mas mesmo assim, né, a igreja, claro, porque tem uma garantia divina, né? Então ela permanece. Né? Agora, o ponto principal é que as pessoas tenham uma noção disso mais clara. Né? Sim. Né? Porque aí, a partir dessa noção da igreja como corpo místico do Cristo, então, continuando naquele nesse roteiro, percurso, né? ali do roteiro, a partir né? da encarnação, né? Você tem a missão do Cristo, né? A missão de Maria, que é muito específica e fundamental na igreja, né? E a atuação da própria igreja, né? Especialmente, que também é um dos pontos abordados, é a questão dos sacramentos, que são os canais ordinários da graça pelos quais a gente recebe, né, a plenitude da graça de Deus. Né, e que também não podem ser esquecidos. Né? Só antes de você prosseguir, José, só para, de repente, alguém ligou a TV agora, ou né, acessou a internet, né, nessa entrevista, mas do que a gente está falando, né? Então, bom, nós estamos aqui com o Movimento de Vida Cristã, que vai estar oferecendo para você e para mim, a partir do dia 4 de março, um curso de formação para católicos adultos e para pessoas interessadas em conhecer melhor essa história de salvação, partindo lá, desde a existência de Deus até, né, diversos temas próprios da doutrina, como sacramentos e outros, e que o José Duarte, que é o coordenador de todo esse curso, que elaborou todo esse caminho de 15 aulas, que começa no dia 4 e termina, né, no dia 24 de junho, vai estar, então, conduzindo e coordenando todos esses trabalhos para que você e eu possamos ter essa oportunidade de conhecer melhor a nossa fé, a nossa doutrina e poder, assim, dar uma resposta cada vez melhor, né, às razões da nossa fé. Né? Então, só para você que, de repente, acessou agora, né, e está conhecendo um pouquinho dessa realidade, estamos aí falando, né, da grade dessa formação. O José que tem essa formação também na biologia, não é isso que você falou? Biólogo de formação? Eu trabalhei muito com pesquisa, né, eu tenho um pós-doutorado em zoologia, mas também, né, a partir de um determinado momento, eu comecei a me interessar muito pelas questões da igreja, né, na igreja. Na verdade, desde pequeno, porque a minha família sempre esteve muito ligada ao Mosteiro Beneditino lá no Rio, né, então, graças a Deus, né, a gente teve uma oportunidade muito grande, né, de conhecer, né, bem a dinâmica, né, da espiritualidade beneditina. E quando eu mudei para Petrópolis, né, e acabei conhecendo aqui também o movimento, me chamou muito a atenção, né, a formação que o movimento proporcionava, né, e aí eu comecei a participar mais, né, e de fato me interessei em começar a trabalhar também em alguns projetos, né? Uma maneira também de ajudar a igreja, né? Claro. De uma maneira mais direta, digamos assim, né? E esse curso, na verdade, já vai ser a 5ª vez, né, que ele vai ser realizado, só que com um diferencial muito importante, né? Eu queria deixar um agradecimento muito particular, muito especial ao Dom Gregório, né, que esse ano ele também apoiou o curso, né? Permitiu que a gente
inclusive divulgasse, né, com o auxílio da Mitra, Uhum. de modo que a gente também espera que com isso tenha uma difusão um pouco maior na diocese, Uhum. né? Claro, claro. E esse é um diferencial muito, né, muito bacana, né? Eu Sim. fico muito grato, né? Com certeza. Muito feliz, né? É verdade, né? E, bom, você tinha comentado... Isso, né? E aí, para a gente, né, ir terminando aí essa questão do conteúdo, né, do curso, né, que você falava dos sacramentos, né? E aí outros temas, né, também, Sim, finais aí também da grade, né? Isso, a partir desses temas, dos sacramentos da vida da igreja, né? Uhum. A oração, algumas outras formas, né? Porque os sacramentos são os canais principais da graça, mas há outros, né? Uhum, Que a gente deve claro. vivenciar também. Uhum. Então, também vamos entrar nesse aspecto. E Sim. depois disso, foi uma preocupação minha que eu acrescentei justamente os temas que, na verdade, eu comecei falando antes, Claro. né? Aham. Essas questões mais conhecidas, talvez, né? Uhum. E disputadas em relação à igreja, né? De Sim. cruzadas, inquisição e tal. Claro. E também uma outra coisa mais recente, né? Que diz respeito a essa questão, por exemplo, de bioética, ideologia de gênero, né? Como é que a igreja se posiciona, né? Claro. Eu também quero deixar muito claro que, assim, esse curso eu sou um mero papagaio, eu só repito o que a igreja Claro. ensina. Aham. Né? Então não tem nada, nenhuma ideia minha, né? Deus me livre. Sim. Deus não permita nunca, né, que eu fale alguma coisa assim, mas é apenas a preocupação de passar o que a igreja de fato ensina. Sim. Né? Para montar o curso, né, eu tive a preocupação de pegar principalmente, né, o catecismo da igreja, Claro. né, na versão típica, né, do Vaticano, Uhum. e a Bíblia e outras referências, né, Sim. de documentos da própria igreja. Sim, Então, claro. todos esses temas, né, estão baseados nas coisas que a igreja já esclareceu, né? Uhum. Apenas é uma forma de procurar apresentar um pouco mais resumido, né, e um pouco mais acessível. Sim. Né? E, José, se por um acaso a pessoa ela perder né, esse início, né, o primeiro módulo, podemos dizer assim, né, uma primeira aula, ela pode iniciar o curso a qualquer momento? Ela precisa necessariamente ter algum pré-requisito assim, né, para que ela faça? Bom, ela tomou ciência, né, vamos dizer, no final de março, que estava acontecendo. Ela ainda pode começar? É importante que ela espere que comece novamente? Qual seria? Eu sugiro que, de qualquer maneira, a pessoa entre em contato. Uhum, Né? Eu coloquei umas opções de contato, né, na divulgação. Uhum. Na verdade, o e-mail, para mim, particularmente, Sim. seria até a forma mais prática, apenas uma questão administrativa minha. Claro, claro. Né? Mas tem os telefones também, Sim. mas pelo e-mail fica mais fácil me organizar. Uhum. Mas eu sugiro que a pessoa escreva, né, e apresente, né, a situação. Olha, eu queria fazer, mas, né, não pude começar. Assim, então, porque, dependendo da situação, acho que Claro. não é um problema, né, começar depois. Independentemente disso, eu pretendo também, no segundo semestre, fazer de novo. Né? Claro. A ideia seria fazer no primeiro semestre e no segundo semestre, que são 15 sábados, porque assim, sábados, 15 domingos, né, em princípio. Mas, além disso, também tem uma opção que eu deixei para as pessoas entrarem em contato também, se for o caso de haver uma necessidade, né, de outros horários, outros dias. Né? Então, que aí, entrando em contato, a gente resolve. A gente resolve, né? Então, tá certo. Muito bem, José. Então, a gente, né, já vai chegando ao final dessa nossa entrevista, né? Bom, e até junho a gente tem esse tempo de formação, mas como também você dizia, a importância do anúncio, né, da missão. E eu volto no Léo, né? Demorou um pouquinho a voltar aí, Léo, mas porque realmente era importante dar a conhecer, Sim, né, todo o curso, né? E esse momento. E a gente também, chegando mais para o meio do ano, teremos aí as missões, não é isso? Isso. As missões que vão acontecer na Inglaterra, certo? Fala para a gente aí um pouquinho sobre essa realidade. Eu só queria acrescentar um pouquinho na questão do curso, né? Certo. Que isso vem muito em encontro ao nosso carisma, né? A um discernimento, né? Que é muito baseado, né, na passagem de Lucas, Sim. né, na Anunciação a Maria,
né? E sim, são 2 versículos ali que são bem fortes, né, na nossa espiritualidade, que é Lucas 1:38 e 1:39. Aqui 1:38 quando Maria, né, responde sim, né? Eis aqui a serva do Senhor, faça em mim segundo a sua palavra, né? E já logo em seguida ela já se apressa e vai visitar a sua prima Isabel, né, que ela também recebeu, né, o anúncio do anjo que sua prima estava grávida. Então isso é muito de encontro, né, o que a gente propõe, né? É o primeiro, né, ouvir a Deus e fazer a sua vontade, e segundo, se colocar a serviço, né? Então esse é um dos exemplos, né, do serviço que a gente, né, está oferecendo, né, para a diocese, para toda a igreja, né? E tem alguns outros cursos também que a gente já está em fase embrionária, né, vamos dizer assim, que a gente está começando a trabalhar, de repente até para o ano que vem já possa estar voltando aqui para apresentar, com certeza. né, que a gente tem uma proposta muito bacana para o matrimônio também, né, uma catequese mesmo para o matrimônio, que isso é uma demanda também que não se tem na igreja e muitas pessoas questionam, né, perguntam sobre isso. Então a gente, para o ano que vem, se Deus quiser, a gente vai ter um curso de formação mesmo, de preparação para o matrimônio, né? Certo. E assim, e nessa questão, né, das missões, né, realmente foi uma grande graça, né, que começou meio que por acaso, né, na Jornada Mundial da Juventude, né, em 2013, que veio um grupo da Inglaterra para Petrópolis, e aí conheceram o movimento, gostaram muito, né, também da nossa espiritualidade, e aí voltaram em 2015 e os laços foram se estreitando cada vez mais. Ano passado, né, em 2017, eles estiveram aqui novamente e nós tivemos a grande graça também de conseguir uma parceria para enviar os brasileiros para fazer missão na Inglaterra também. Né, então, isso foi um projeto bem bacana, né, e que esse ano vamos ter 3 jovens, né, que vão estar indo para a Inglaterra agora em agosto, e ficam lá por um período de 8 meses. Então vão fazer um trabalho missionário lá na Inglaterra, né? E ano passado também, em 2017, a gente recebeu um grupo também que também nos conheceu, que é um grupo americano, que é um grupo Focus, que eles fazem trabalho nas universidades, né, nos Estados Unidos, e tiveram aqui ano passado e também gostaram muito, né, do nosso trabalho, da realidade nossa. E estão retornando esse ano também. Esse grupo chega em julho, né, a partir do dia 12 de julho, e ficam até o dia 31, também ajudando nas missões, né, no trabalho que a gente realiza no meio da serra. Né? Maravilha. Muito bom. Muito bem, chegamos então ao fim de mais um programa Eclésia, né? E a gente quer agradecer, né, mais uma vez aí pela presença do José, do Léo, da Bárbara, também da Neide, que não quis aparecer, mas ela está aqui, né? A gente fala, né, também que é a coordenadora também lá no MVC, né, junto. Então a gente quer agradecer muito a presença do movimento aqui no programa Eclésia e deixar realmente aí à disposição para que outros momentos tão importantes como esse possam acontecer, né? Então, eu queria que vocês deixassem assim, uma mensagem final para o nosso povo. E, José, também uma coisa importante, né? Dizer, há um investimento, né? Em relação ao curso, né? Isso, também tem uma inscrição e uma mensalidade, que eu acho muito acessível também, muito razoável. Sim. Não é para apavorar ninguém. Sim, é o investimento que a gente dizia, né? O investimento na própria formação. Mas isso também, de uma certa maneira, é necessário, porque a gente tem que usar o espaço lá do MPC, tem despesas com a preparação do curso. Sem dúvida. Então, mais nesse sentido, né? E eu gostaria de lembrar também, reforçar, né, que o curso, embora seja voltado primariamente, né, para a formação católica de adultos que eventualmente já estão, né, na igreja, claro. Né, mas é aberto a qualquer pessoa, né, a partir de 18 anos, né, que queira se informar a respeito da igreja. Né? Então não é uma coisa exclusiva, não é um curso de teologia, não é uma coisa doutrina estrita, né? É apenas uma apresentação, uma formação dos pontos básicos da fé cristã. Claro. E isso é aberto a todos que queiram conhecer. Né? Muito bem. Mensagem final? Bom, eu quero, em primeiro lugar, agradecer, né, ao MVC, a vocês aqui, por ter recebido a gente, né, ao Dom Gregório, mais uma vez, pelo apoio que deu ao curso, né, importantíssimo. E eu creio que o principal é
enfatizar, né, que vale a pena a gente investir e conhecer um pouco mais a nossa fé, né, porque é conhecendo que a gente ama, né? Se você não conhece, você não ama. E se você não conhece bem a sua igreja, né, o próprio Cristo, né, e tudo que envolve, né, a espiritualidade católica, fica muito difícil você corresponder de uma maneira adequada. Mas essa correspondência não no sentido de uma obrigação, né, uma coisa pesada, mas no sentido de que receber aquilo que Deus nos propõe, e desde sempre, né, desde Adão e Eva, né, que é a felicidade, a plenitude, a alegria, né, a paz, né? Então, investir nisso é uma coisa que eu acho que é muito importante, porque diz respeito às aspirações mais profundas, né, que todo ser humano tem, né, de conhecer a Deus e amar a Deus e viver de uma maneira coerente, né, com aquilo que você acredita. Claro. Muito obrigada, José. Obrigada. Eu que agradeço. Tá? Léo, sua mensagem final ao nosso povo que está em casa. Eu gostaria de deixar, né, um convite, né, para todos. O nosso terço é sempre aos sábados às 18 horas, lá no Centro Pastoral. E a missa aos domingos às 11 horas, também no Centro Pastoral, que fica na Rua Figueira de Melo, que é a rua ao lado da Clínica Check-up, ali na Santos Dumont. Né? E também gostaria, né, de deixar os contatos, né, da comunidade. O nosso telefone para contato é 2246-2852. E podem também fazer contato por e-mail, petropolis.mvc@gmail.com. Se alguém tiver alguma dúvida, sugestão, reclamação, doação, podem ficar à vontade de entrar em contato conosco. Muito bem, muito obrigada, viu, Léo? Obrigada aí a vocês. Obrigada a todos vocês também que nos assistiram. Queria também deixar aqui um convite, né? Primeiro, novamente, sobre a doação de sangue, até dia 10 de março. Nós católicos temos aí a campanha de doadores, então não perder essa oportunidade. E também fazer um convite lá na comunidade Mater Dolorosa de Jerusalém, no próximo dia 4, a partir de meio-dia, vai acontecer um almoço de massas, delicioso almoço de massas. E você também não pode perder essa oportunidade de estar nessa obra, né, na comunidade, e também de vivenciar esse delicioso almoço. Então, fica aí o nosso convite para você. Então, olha, que Deus abençoe, uma semana realmente abençoada, e continue vivendo com intensidade todo esse tempo da Quaresma, porque o Senhor nos dá essa graça de viver esse tempo forte para a nossa conversão. E não podemos perder essa oportunidade. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa, se Deus quiser.